Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma gravação. Para a aula de hoje, eu separei alguns problemas sobre números inteiros. Números inteiros são aqueles números positivos e negativos, certo? E aí, para os meus alunos do sexto ano, essa atividade, ela está na sala Google deles, tá? E eles vão resolver em formato de formulário. E para vocês aqui, vocês vão ver a carinha da nossa atividade e podem resolver conosco. Vamos lá? Essa daqui é a nossa primeira questão, tá? Coloquei uma neve caindo para lembrar das temperaturas negativas, certo? Abaixo do zero. Coloquei uma reta numérica e aí nós temos alguns números positivos que ficam à direita do zero e os números negativos que ficam à esquerda. E aí eu perguntei qual é o oposto do mais 3. Então, vamos lá. Vamos responder aqui. Quando a gente fala de oposto do oposto, devemos pensar primeiro no oposto, certo? O oposto de um número é só você inverter o sinal, porque o conceito de número oposto é aquele número que tem a mesma distância que ele até o zero, certo? Então, qual seria o número que tem a mesma distância do mais 3 até chegar ao zero? Então, seria o menos 3, certo? Só que eu estou pedindo o oposto do oposto. Então, se eu tenho o oposto de mais 3 é menos 3, o oposto novamente é o mais 3 de novo. Então, o oposto do oposto é o mesmo número, certo? Sim, não esquece. Eu também posso dizer que o oposto é o simétrico, tá? São sinônimos, tá? Algumas atividades têm assim, qual é o oposto do simétrico? Que é a mesma coisa. Então, resposta correta nessa daqui, letra B, mais 3. Essa atividade é considerada fácil, certo? Um problema de fácil resolução. Vamos lá para o nosso próximo. Segundo quesito. Aqui no segundo quesito, Luiz foi mergulhar no mar do Caribe. Luiz, inveja. Desceu 25 metros, depois subiu 11 metros e voltou a descer 6 metros. A quantos metros, em números inteiros, né? Luiz se encontra da superfície da água. Gente, quando tem problemas assim, subiu, desceu, foi para a esquerda, foi para a direita, o melhor que você tem a fazer é identificar quais os números você vai considerar como sendo mais e quais números serão menos, quais serão os positivos e quais serão os negativos. Então, vamos lá começar. Eu vou chamar o 25 que ele desceu de menos 25, certinho? Então, ele desceu 25, começou aqui. Depois, ele subiu 11, beleza. Depois, ele voltou a descer 6, tá? Então, ele desceu 25, subiu 11, desceu 6. Em problemas com números inteiros, eu gosto de resolver primeiro os números que têm o mesmo sinal. Então, eu peguei aqui todos os negativos, o 25 e o 6, e eu vou somá-los, porque sinais iguais a gente soma e sinais diferentes a gente subtrai. Essa é a regra da adição e subtração. Então, vamos lá. 5 mais 6, 11. 2 mais 1, 3. Então, na verdade, ele desceu de 31, tá? E aí, agora, eu vou pegar esse 31, que é negativo, e vou subtrair do 11, que é positivo, porque, como eu disse, sinais diferentes a gente subtrai. 1 menos 1, nada. 3 menos 1, 2. Quem é maior? O 31, que é negativo, ou o 11, que é positivo? O 31. Então, a minha resposta vai ser que Luiz se encontra a menos 20 negativo. Essa é a situação de Luiz. Certinho? Então, letra D, menos 20 metros. Fácil essa também, viu? Terceiro, essa daqui vai trazer algumas discórdias, porque eu usei o nome dos times verdadeiros. Mas não fique triste, certo?
é só um probleminha, não é real, tá bom? Leia a imagem abaixo e responda essa tabelinha aqui. Qual equipe tem o menor saldo de gols? E aí a gente vai ver. Gente, saldo de gols é a diferença entre os gols marcados e os gols sofridos, tá? É só você fazer essa diferença. Se os gols marcados forem maior, a resposta é positiva. Se for menor, a resposta é negativa. Então é bem simples, tá bom? Então vamos lá começar a fazer as nossas subtrações. Então vamos começar aqui meu papelzinho de cálculo com o esporte, tá? Então o esporte sofreu mais do que fez. Isso não é legal. Então vamos fazer a subtração, só que a gente já sabe que o esporte, a resposta vai ser negativa, porque os gols marcados estão menores. 32 menos 16. Então, não dá para fazer a conta, ele pede emprestado, esse aqui vai emprestar, fica menor. 12 menos 6, 6. 2 menos 1. Então, o saldo de gols do esporte é 16. Menos 16. Bora para o Santa Cruz. O Santa Cruz já tem... Os gols marcados são maiores, tá? Então, vai ser 24 menos 17. E ele vai ser positivo porque tá maior os gols marcados. Também não dá, pede emprestado, fica 14 menos 7, 7. 1 menos 1, nada. Então, o Santa tem saldo de gol positivo em mais 7. Salgueiro. Salgueiro, eu me recuso a fazer essa conta, porque 19 menos 17 é 2. Só que será negativo, porque os gols marcados estão menores. Náutico, na verdade, de verdade, dá para fazer tudo isso aqui de cabeça, tá? Eu estou aproveitando para fazer a subtração aqui, porque a gente já tira dúvida de alguns alunos, né, que tem uma certa dificuldade de subtração. Sempre tem alguém que escorrega na subtração, tá? Então, a gente aproveita para empresta aqui a dezena, ele fica valendo 1, 14 menos 6, 8. Gente, eu gosto muito de mostrar para vocês o que acontece com o raciocínio nesse momento. Veja, eu sei que 6 mais 6 é 12. Se eu quero fazer 14 menos 6, se fosse 12 menos 6, como foi aqui na de cima, seria 6. Só que não é. Eu tenho 2 a mais. Então, eu pego a minha resposta 6 e coloco 2 a mais, que são 8. Eu gosto que os alunos compartilhem o raciocínio que eles têm em determinada operação mental. Por quê? Porque quem tem dificuldade nesse momento, você entende a técnica do outro e você pode começar a utilizá-la, tá? Por quê? Porque meus alunos já têm idade, se você tem 9, 10, 11, de parar de contar no dedo. É uma técnica maravilhosa. Mas a gente precisa evoluir, tá? É uma excelente técnica, traz segurança ao aluno, mas a gente precisa desenvolver novas técnicas, certo? Então, a técnica do raciocínio, de aproximar, arredondar, é uma excelente técnica, e técnica é treino, tá? Então, eu gosto de mostrar os bastidores das contas, tá? Isso ajuda todos os alunos. Porque até se você faz um jeito diferente, você entende outra forma de raciocínio, tá? Isso só acrescenta. Então, gols marcados é menor para o Náutico, então ele também é negativo. E aí agora o central também 20 menos 17, dá para fazer muito de cabeça, e ele é positivo porque os gols marcados são maiores. E a pergunta é, presta muita atenção na pergunta, tá? Qual equipe tem o menor saldo de gols? E aí, quando a gente fala de saldo de gols e vai para os negativos, os números negativos, eles estão o inverso, à esquerda do zero, tá? Então, o maior número negativo é menos 1 e o menor é o infinito. Então, aqui, qual o menor? Seria aquele mais distante do zero. Então, é o menos 16, que é o esporte, ok? Quarta questão. Também fácil essa daqui, viu? Um submarino navega a uma profundidade de menos 220 metros. Então, tá lá o submarino, ó, abaixo do nível do mar. Ele é acompanhado por um avião de treinamento da Marinha, que voa a 900 metros de altitude. O avião está a quantos metros acima do submarino?
Então, vamos lá, gente. Quando a gente trabalha com a distância, tá, entre dois pontos, o cálculo que fazemos é a diferença entre eles, tá? Então, se eu for fazer a diferença, eu tenho um avião de treinamento a 900 metros lá em cima. Isso aqui é positivo. E eu tenho um submarino a menos 220. Se eu vou fazer a diferença, o que é a diferença? A diferença é o resultado da subtração. Então, eu vou fazer menos. Qual é o outro ponto? 220 negativo. Eu não posso confundir o menos da diferença da subtração que eu vou fazer com o menos da posição que o submarino está, certo? Eu tenho que colocar os dois. E aí, o que vai acontecer? Deixa eu mudar aqui de cor para destacar para vocês. Esse menos antes do parênteses, e toda vez que isso acontecer, o menos antes do parênteses, ele vai ser oposição, tá? O menos, ele pode ter 3 funções. Ele pode indicar uma subtração, que você já sabe fazer. Ele pode indicar a posição do número, tá? Onde ele está na reta numérica, que nesse caso o menos 220 está à esquerda e o 900 está à direita do zero. E ele pode indicar uma oposição. Então, são 3 funções para o mesmo símbolo e cabe ao aluno entender em qual situação o menos vai desempenhar aquela função. Nesse caso aqui, menos antes de parênteses, colchetes e chaves, ele é opositor, tá? Então, ele inverte o sinal de quem está dentro. Ele vai embora, ele não fica aqui na conta, não. Mas antes de ir embora, ele vai inverter. Então, o 900 permanece, eu posso tirar o mais, porque o mais pode ficar oculto. Esse menos inverte o 220, fica mais 220. 900 mais 220, 1.120. Certo? Ah, professora, não consegui entender. Então, vamos lá para o momento em que todos os alunos se divertem rindo dos meus desenhos. Por favor, se você tem compaixão da professora, não ria. Muito. Até eu acho engraçado. Então, vamos lá. Vou tentar fazer aqui um submarino e não vale achar que esse submarino é outra coisa, tá? Nossa. Faz de conta que é um submarino, viu? Pronto. Ele está aqui em menos 220. Certo? E aqui vai estar meu avião. Ah, ficou melhorzinho. Aqui está meu avião e ele está a mais 900. Coisa linda! Só que não. Gente, se eu não achar lindo, quem vai achar, né? Não? Então, autoestima temos. Então, bora lá. Então, pensa comigo. Daqui da onde o avião está até o nível do mar, que é o ponto zero, ele vai andar 900 metros, tá? Do avião até o zero tem 900. Óbvio, né? E do nível do mar, que é zero, até o submarino, tem 220. Gente, a distância de um número até o zero é o seu módulo, tá? Então, o módulo do submarino é 220 sem sinal e o módulo do avião é 900. Se eu quero saber a distância que um está do outro, como eles estão em pontos opostos, ou seja, um está no positivo e o outro está no negativo, sempre que eu quero a distância entre eles, eu vou somá-los, tá? Agora, se eu tivesse 2 aviões, um a 900 e o outro a 220 metros, os 2 positivos seria uma subtração normal, tá? Mas como eu tenho lados opostos, então com certeza a distância vai ser maior. Então, a distância entre o avião e o submarino é de 1.120 metros. Certo? Vamos para a nossa última questão do vídeo de agora. Porque esse formulário tem 10 questões. Aí, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir 5 e 5. Beleza? Então, depois, esse vídeo terá continuação. Aguarde, verás. Vamos lá. Ai, gente, essa questão é muito fácil. Muito fácil. Considere a reta numerada a seguir. Qual o módulo do número que está no ponto C? Maria, já botei até a resposta, de tão fácil que é. Olha aqui.
Esse aqui é o número do ponto C. Gente, módulo é a distância do número até o zero. Então, ele vai andar 3 pontos até chegar ao zero. Então, módulo, na prática mesmo, é só você tirar o sinal. Tira o sinal. É ele. Certo? Gente, dúvidas? Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Não esquece, se inscreve no canal, porque daqui a pouco vai entrar a parte 2 desse vídeo. Ativa o sininho, viu? Porque você recebe as notificações, tá bom? Comenta aqui se você tiver alguma dúvida que eu vou respondendo, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Estuda, viu? Que matemática é treino, tem que treinar. Se não treinar, não vai se dar bem, tá bom? Então, um beijo, bons estudos para você!